Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Ricardo Torques, professor de Direito Eleitoral do Estratégia Concursos, e eu estou gravando esse vídeo para tratar um pouco sobre a questão da desfiliação imotivada, e principalmente daquela questão que envolve a justa causa e as hipóteses de perda do cargo majoritário ou proporcional em face dessa desfiliação imotivada. Perfeito, pessoal? Por que eu vou falar desse assunto com vocês aqui hoje? Eu escolhi esse tema porque é um assunto que tem gerado muita dúvida. Eu tenho recebido no nosso fórum do curso lá, diariamente alguém perguntando a respeito dessa temática, como se portar em prova, porque parece-me haver ali uma certa dissidência entre a legislação e a jurisprudência, o entendimento da jurisprudência a respeito desse assunto, e também porque dentro do meu Facebook, por e-mail, isso acaba sendo uma dúvida recorrente. E como a nossa intenção é procurar ajudá-los ao máximo aí, a resolução de questões de prova, eu decidi gravar esse vídeo para explicar um pouco a temática e no final dele eu vou passar para vocês um roteiro de como você vai se portar na hora da prova se você se deparar com essa questão. Chance zero de você errar esse assunto se você compreender bem a estrutura desse roteiro, perfeito? Razão disso, pessoal, antes de eu começar aqui com vocês, eu gostaria de fazer uns esclarecimentos iniciais. Primeiro, esse é um assunto importantíssimo. Por quê? Porque é um assunto muito recente, nós tivemos alteração na Lei 13.065 para tratar desse assunto especificamente, artigo 22A da Lei dos Partidos Políticos, e nós tivemos também recentemente, pessoal, a edição de uma súmula específica do TSE para tratar do assunto, da qual falarei mais adiante, perfeito? Além disso, pessoal, o que eu vou falar aqui se aplica tanto para provas do CESP quanto para provas da FCC. E esse esclarecimento é importante porque muitos de vocês vão fazer TRE São Paulo, muitos de vocês vão fazer TRE Pernambuco. São Paulo FCC, Pernambuco será o CESP. Para esses dois certames, o que eu vou passar aqui se aplica da mesma forma. Essas alterações estão dentro do edital, foram anteriores à publicação do edital, portanto nós temos que ficar atentos, perfeito? Outra observação aqui inicial relevante. Distinção de cargo majoritário e cargo proporcional. Vou falar por várias vezes disso, só para evitar que se eventualmente você ainda não estudou isso, você tenha um pouco de dificuldade de compreensão, então lá vai a explicação inicial. Cargo majoritário, pessoal, presidente da República e vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito e senador da República. Cargos majoritários. Lembre, o senador, por mais que seja parlamentar, trabalhe lá no Senado, dentro do Congresso, é cargo majoritário, mandatos de 8 anos, com aquela renovação de 1/3, 2/3, a depender do caso. Portanto, quando eu falar em cargos de natureza, cargos eleitos pelo princípio proporcional, estamos falando tão somente de vereador e deputados, daí o deputado federal ou deputado estadual, a depender da situação, perfeito? Portanto, feito esse esclarecimento inicial, como que fica a questão? Um rápido histórico aqui para vocês compreenderem. A Lei dos Partidos Políticos, ela falava, antes de 2015, de forma genérica a respeito da questão da fidelidade partidária. A fidelidade partidária ela é prevista constitucionalmente, ela é desenvolvida dentro da Lei dos Partidos Políticos, mas nós não tínhamos um regramento específico dizendo o seguinte, em que situações atos de infidelidade poderiam gerar perda do cargo, enfim, nós tínhamos uma regra aberta. Em razão disso, o TSE editou, deixa eu consultar aqui, pegar direitinho para vocês, editou a resolução 22.610 de 2007, disciplinando em que situações a desfiliação imotivada geraria a perda do cargo. O que seria essa desfiliação imotivada? Seria uma hipótese em que o candidato ele se valeria de toda a estrutura do partido político para angariar o cargo político eletivo, ou seja, para ser eleito. Ele era escolhido em convenção, ele recebia recursos do partido, o partido fazia campanha para ele, ele era eleito, uma vez eleito, pulava fora do partido, mudava de legenda. O entendimento a respeito disso era de que isso não era possível, isso era uma sacanagem, porque, em final de contas, ele era escolhido por um partido, muitas vezes, sob o ideário desse partido político.
Depois que ele ingressava, ele saía do partido, poxa, não há nenhuma consequência? Aí essa resolução do TSE veio e trouxe hipóteses em que essa desfiliação de forma imotivada gerava consequência da perda do mandato por parte do mandatário, perfeito? O que aconteceu? Isso gerou uma série de discussões, porque muita gente dizia, inclusive, poxa, o TSE no seu papel regulamentar, ele não pode nem mesmo vir aqui criar hipóteses com consequências, inclusive, de perda do cargo político eletivo. Isso aqui é inconstitucional. Foi levado a julgamento no STF, se discutiu a constitucionalidade dessa resolução, o STF disse não, é constitucional, se o Congresso quiser que ele legisle da forma que ele entender melhor. Inclusive essa súmula, essa resolução aqui e esse julgamento do STF que traz aquela duvidazinha no fato de se as resoluções do TSE são normas primárias ou secundárias. Enfim, assunto para outro vídeo, certo? Vamos nos ater aqui ao que interessa. Nós tínhamos essa resolução e essa resolução dizia o seguinte, que a desfiliação imotivada gerava a perda do cargo apenas para os cargos proporcionais. Portanto, para deputado estadual, para deputado federal e para vereador. Não se aplicaria aos cargos majoritários. Isso foi levado também à discussão, foi levado ao STF para julgamento e o STF confirmou o entendimento recentemente dizendo o seguinte, não, de fato, embora a lei dos partidos políticos fale disso genericamente, mas não traga hipótese, está correto o entendimento do TSE por intermédio da sua resolução, no sentido de que realmente essa perda do cargo, essa desfiliação imotivada gera perda do cargo tão somente para o cargo proporcional. Por quê? E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Pessoal, isso é muito simples, vejam só. O mandatário eleito pelo sistema majoritário, por exemplo, um presidente, muitas vezes quando um eleitor vota para esse presidente, embora ele leve em consideração sim a legenda para a qual ele está votando, se é o partido A, se é o partido B, se é o partido D, ele acaba escolhendo a pessoa propriamente. Ele diz assim, não, eu me simpatizei com esse candidato, gostei desse candidato, gostei do candidato do vice, gostei da chapa, enfim, e eu vou votar para esse camarada aqui. A questão do partido ela é relevante, mas ela não é a principal causa. Portanto, se o mandatário, uma vez eleito presidente, decidir mudar de legenda, não haveria por que ele perder o cargo. Ele poderia até sofrer alguma sanção interna dentro do partido, enfim, mas ele não haveria por que ele perder o cargo. Agora, no sistema proporcional, não. No sistema proporcional é muito mais relevante a figura do partido. Por quê? Porque a forma de eleição leva em consideração primeiramente o número de votos dados pro partido. Nós temos inclusive a possibilidade do voto de legenda. Vejam só, um candidato a deputado estadual, por vezes ele faz uma votação pequena, mas em razão do número expressivo que a legenda do seu partido, da sua coligação obteve, ele é arrastado para dentro do número de cadeiras. Como que funciona basicamente essa eleição? Nós temos a definição de um quociente eleitoral e a quantidade de votos que o partido, coligação ou as legendas levarem vão permitir um número X de vagas permitir um número X de vagas por esse partido, por essa coligação. Portanto, nós temos em relação ao cargo majoritário digamos assim, o mandatário está mais atrelado ao partido do que dentro do sistema majoritário. Portanto, a desfiliação imotivada motivada no sistema proporcional gera a perda do cargo. Pois bem, entendimento que nós tínhamos em 2015, até 2015, do STF a respeito do tema. Aí veio, pessoal, em setembro nós tivemos a reforma eleitoral. E a reforma eleitoral, ela colocou lá, pela Lei 13.065, colocou lá dentro da Lei dos Partidos Políticos o artigo 22A. Eu até tenho ele aqui, mas eu não vou ler basicamente ele aqui só para vocês verem. Se for o caso, você acompanhe no seu material. Vejam só. Perderá o mandato o detentor de cargo, artigo 22A da Lei dos Partidos Políticos. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. O comando aqui é claro. Ele está dizendo assim, se desfiliou sem justa causa, perde o mandato. E notem,
O artigo 22A não faz diferenciação de cargos proporcionais e de cargos majoritários. Portanto, pessoal, caiu isso na tua prova sem fazer a distinção, não vá você fazer a distinção. Ah, professor, está errada. Se a alternativa vier a seguinte: perderá o mandato detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Certo ou errado? Certo. Ah, professor, ele não disse, porque se o cara for ocupante de cargo majoritário, ele não perde. Não procure pelo em casca de ovo. Se a questão vier literal, você marca certo. Agora, se a questão aprofundar um pouco mais, você presta atenção no que nós vamos falar aqui para ver como que você vai responder, perfeito? Aí depois ele traz ali no parágrafo único as hipóteses de justa causa. Consideram-se justa causa para desfiliação, ou seja, são situações em que ele se desfilia e não é uma desfiliação imotivada. Ele tem uma razão para estar se desfiliando do partido, em face disso ele não perde o cargo. Vejam só, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Beleza, pode se desfiliar. Grave discriminação político-pessoal. Beleza, pode se desfiliar. Mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. É aquela questão da janela para troca de partidos, que também não convém ao caso aqui. Enfim, fato é o quê? Fato é que, com a reforma, nós temos agora dentro da lei dos partidos políticos a previsão expressa desse assunto e cai por terra a resolução. Cai por terra a resolução e ficou um ponto de interrogação. A resolução falava que se aplicava apenas aos cargos proporcionais. A lei dos partidos políticos não fala nada. Então, a partir do momento que passou a vigorar o artigo 22A, nós temos a seguinte situação. Nós tínhamos uma resolução que dizia que aplicava só para cargos proporcionais. Caiu por terra. Nós tínhamos um entendimento do STF a respeito dessa resolução, dizendo que somente se aplicavam os cargos proporcionais. Enfim, como que fica essa decisão do STF? E agora nós temos o artigo 22A, que diz que se aplica a detentor de cargo eletivo. Ele não fala-se majoritário, não fala-se proporcional. O que aconteceu? Tão logo nós tivemos essa redação, a doutrina começou a falar o seguinte, começou a questionar. Será que há uma intenção de se estender isso ao detentor de cargo político eletivo também do sistema majoritário? Aí, pessoal, isso foi discutido, isso gerou uma série de discussões e agora, recentemente, nós tivemos a edição de uma súmula, anotem aí, súmula 67 do TSE, junho de 2016, que diz o seguinte: a perda do mandato, em razão da desfiliação partidária, não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. Pronto. Encerrou a celeuma. Veio o TSE e disse assim: não se aplica àquele que for ocupante de cargo majoritário. Aí você vai fazer o seguinte, então tá, professor, então o entendimento é de que a desfiliação sem justa causa, o entendimento completo da matéria é de que a desfiliação sem justa causa, ela se aplica apenas ao cargo proporcional. Então, o deputado federal que se desfiliar imotivadamente, a não ser nas hipóteses lá do parágrafo único do artigo 22A de justa causa, ele perde o cargo? Perde o cargo, perfeito. Perdeu o cargo, troca, enfim, perdeu o cargo. A questão da troca não convém ao caso aqui agora, veja. Se um presidente, se um governador, se um senador, se um prefeito se desfiliar imotivadamente ou se filiar a outro partido, ele não perde o cargo? Não perde o cargo. Como que você vai proceder em prova? E essa é a minha preocupação, é a principal razão de eu estar gravando esse vídeo. Pessoal, se vier na tua prova a literalidade do artigo 22A, você vai marcar como correto. E aqui precisa de jogo de cintura.
Você vai olhar, principalmente FCC, você vai olhar para o enunciado da questão, vai olhar rapidamente para as alternativas e vai ver se nas alternativas a questão ela fala alguma coisa da diferença de cargos majoritários ou cargos proporcionais, ou se no enunciado ou se nas próprias alternativas há alguma referência ao entendimento jurisprudencial, seja ele do STF, seja ele do TSE. Se não houver referência ao entendimento jurisprudencial e se a questão não fizer diferenciação entre majoritário e proporcional, você vai marcar a literalidade do 22A. Não procure pelo em casca de ovo. De novo, pessoal, vou pegar aqui. Se a questão falar assim, veja, se a questão referir assim, perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Está certo. Por quê? Porque é a literalidade do artigo 22A da Lei dos Partidos Políticos. Agora, se falar de jurisprudência ou se a questão fizer a diferenciação entre cargos majoritários e proporcionais, você já sabe, você vai aplicar apenas aos cargos proporcionais. Somente haverá perda do mandato eletivo, por desfiliação imotivada de cargos proporcionais. Não se aplica aos cargos majoritários. Por quê? A grosso modo, entende-se que o cargo proporcional, os cargos eleitos pelo sistema proporcional são do partido. A grosso modo, os cargos eleitos pelo sistema majoritário é da pessoa. Vota-se na pessoa no sistema majoritário, vota-se no partido no sistema proporcional. Perfeito, pessoal? Com isso, você encerra qualquer discussão a respeito desse assunto, qualquer celeuma, qualquer dificuldade. Você segue esse roteiro. Você tem que ser esperto, porque muitas vezes as questões de prova, elas não abordam a matéria de forma complexa. Ah, professor, eles não estão nem aí para o candidato. Não, não é isso, pessoal. Muitas vezes é a questão da objetividade. Isso é muito complexo no mundo dos concursos públicos. É uma questão muito complicada, certo? Então você tem que ser esperto para não perder uma questão dessa. Primeiro, olha para a questão e vê como ela foi elaborada. Ah, professor, ela tem cara de literalidade. Pam, marca o 22A. Ah, ela começou a discutir questão de majoritário, questão de proporcional, começou a discutir jurisprudência. Aí você lembra do entendimento lá da súmula 67, lembra do entendimento lá do STF e mata a questão. Perfeito, pessoal? Espero com isso ter encerrado a dúvida. Se restar algum outro questionamento, deixa seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, faça a sua manifestação. E sempre que vocês tiverem novas dúvidas, me mandem. Eu vou procurar gravar na medida do nosso tempo. Aí é sempre muito corrido, mas quando eu puder, eu vou estar gravando um vídeo para vocês aqui para esclarecer eventuais dúvidas do direito eleitoral. Está bem? Um forte abraço, excelentes estudos a todos, mantenham um foco, pessoal. Oportunidades incríveis estão aí nas mãos de vocês no concurso TRE São Paulo e TRE Pernambuco. Não vamos perder a oportunidade. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais.